Meus amigos, está no ar o primeiro episódio do Pod Fiesmed, o primeiro e único podcast do Brasil destinado a te instruir sobre o direito de conseguir o FIES para o curso de medicina, mesmo abaixo do ponto de corte. E para a gente começar, nosso ilustríssimo convidado de hoje, o Dr. Matheus Vaz, advogado especialista da área e advogado aqui do nosso escritório, está aqui conosco hoje para a gente fazer aqui um bate-bola bem descontraído, do mesmo modo como a gente conversa todos os dias no escritório, para levar uma informação bem acessível para vocês a respeito desse direito. E para a gente começar, doutor, vamos falar sobre, afinal, o que é esse FIES? O que é o financiamento? E aqui eu já faço uma abertura. O FIES nada mais é, pessoal, que uma espécie de empréstimo. É um financiamento, é um empréstimo que o estudante, não tendo recursos financeiros suficientes, ele pede um dinheiro emprestado lá no banco, nesse caso, um empréstimo intermediado pelo governo, para que as suas mensalidades do curso de medicina sejam pagas, certo? Exatamente isso, doutor. Financiamento público, né, estudantil, o governo federal utilizou, né, durante muito tempo, utiliza até hoje, como uma forma de instigar, né, fomentar o acesso ao ensino superior. Exato. Só que o FIES, ele não surgiu ontem, nem semana passada, muito menos no ano passado, certo? Exato. O FIES, ele surgiu por intermédio de uma lei. E essa lei, ela foi criada com uma determinada finalidade. Então, assim, Isso. afinal, para qual objetivo foi criada essa lei? Para atender qual objetivo? Exato. De fato, é uma lei que já tem muito tempo, né, é uma lei de 2001, ou seja, FHC ainda, né, Fernando Henrique. Então, naquele momento, o governo federal estava diante de um dilema. Muitas pessoas que não conseguiam ingressar no ensino superior e a incapacidade do poder público de abrir novas vagas em instituições públicas, né, nas universidades federais. Então, naquele momento, ele viu como a única forma, digamos, de alcançar esse maior ingresso no ensino superior foi o financiamento público estudantil, onde o governo federal iria pagar os estudos daquele estudante para que ele possa cursar o curso que ele bem entendesse e, então, ao final, depois de concluir a sua graduação, ele começaria a pagar essas mensalidades, digamos assim, né? Que obviamente vai ter uma correção monetária, vai ter juros durante todo o período, né? Então, a finalidade do programa é exatamente esse: estimular o ingresso daquele estudante no ensino superior. Ótimo. Que não consegue, né, por diversos motivos, né, ingressar na universidade pública ou então não consegue pagar a universidade privada. Perfeito. E assim, juridicamente falando, a lei surgiu para instigar, estimular o acesso à faculdade, né? E a manutenção na faculdade, inclusive, do estudante na faculdade. Só que tem uma outra origem também que é muito interessante, porque a lei surgiu para que o governo cumpra a sua responsabilidade de proporcionar o acesso à educação. Só que é aquela questão, é um custo que o governo tem de investimento, que é o que o senhor falou. Logo depois que o estudante se torna médico, ele vai precisar fazer o pagamento desse financiamento com juros e correção monetária, que por mais que seja atrativo, porque é uma política pública, né? Juros mais reduzidos, enfim, ele precisa devolver esse valor, digamos, para os cofres públicos. Ou seja, não é uma bolsa. Exato. Certo? Vai até um pouco além também, né? É um investimento sobre um outro aspecto, que seria um investimento na pessoa, né? Perfeito. Pessoas bem capacitadas, né? Inevitavelmente é um país bem desenvolvido. Exatamente. Uma outra questão aqui que eu até anotei para a gente poder ler é porque para ter acesso ao financiamento, alguns requisitos precisam ser preenchidos. Por mais que seja uma política pública, o estudante precisa, digamos, preencher alguns requisitos para ter acesso a esse benefício e, inclusive, para manter esse benefício ativo. Por que eu falo isso? Decisões judiciais como essas aqui na tela, que vem repercutindo bastante na mídia, tem gerado, de certa forma, uma expectativa de que é muito simples, muito fácil conseguir o FIES na via judicial, por exemplo. Como se não houvessem requisitos que devem ser obedecidos. Mas afinal, é fácil assim ou não é? O advogado ele pode garantir que vai conseguir o FIES, como acontece hoje, na verdade,
atualmente, com uma linguagem um pouco mais indireta, que muitas pessoas publicam nas redes sociais, dando a entender que é muito simples, é fácil, é um processo judicial garantido e obrigatoriamente você precisa do processo. Afinal, é fácil, é simples, é garantido? Não, doutor, não é. Um processo judicial é algo complexo, né? Não é algo simples, porque o direito é uma ciência humana, ela não é uma ciência exata. Ou seja, não é porque você tem esse direito que necessariamente aquele juiz do seu caso vai entender dessa forma. Essa justamente é o que a gente gosta de falar, que é a beleza do direito, né? Sim. É uma ciência humana, não é uma ciência exata. Ou seja, cada caso é um caso e tem um monte de coisas que podem acontecer nesse processo que podem gerar a decisão favorável ou não. Então, de forma alguma, o advogado pode garantir o sucesso e, em nenhum caso, mesmo se o advogado tiver a plena convicção de que aquele processo vai dar certo, ele não pode garantir o sucesso do seu cliente. Isso, inclusive, é vedado pela OAB, né? Exatamente. E a gente sempre faz muita questão, pessoal, de trazer informações como essa, de que o processo não é garantido, o processo ele não é obrigatório também, porque a justiça está à disposição de todo e qualquer cidadão, seja estudante ou não, que sinta que tem um direito e esse direito está sendo lesado. Mas é aquela questão. Se você tem um problema de saúde, você pode optar tratar esse problema de saúde com 2 médicos. Um médico clínico geral, que vai ter sim a capacidade para talvez resolver o problema, e um médico especialista naquela área. Por se tratar de algo, o direito ao FIES, por se tratar de algo que vai impactar de forma significativa na vida acadêmica, profissional e até mesmo na vida financeira, não só do estudante, mas de toda a família, o processo judicial ele deve ser conduzido preferencialmente por alguém que tenha domínio na área, para que as chances de obter um resultado favorável, ou seja, convencer o juiz, sejam maiores. E uma das questões que esse advogado deve ter autoridade é na questão da nota de corte, porque este está sendo o principal requisito que está sendo combatido pelos estudantes lá na justiça. E a respeito da nota de corte, vamos explicar um pouco para o pessoal de casa, afinal, como que funciona essa questão da nota de corte na prática e por que que o estudante que não atingiu a nota de corte, ainda assim, ele tem o direito. Na prática, como que é essa questão da nota de corte? Certo. A nota de corte é simplesmente a última nota que o estudante que passou dentro das vagas disponíveis alcançou. Eu vou explicar aqui de uma forma bem simples, né, para que faça sentido. Vamos supor que a universidade vai disponibilizar para aquele período 60 vagas para o curso de medicina. Porém, dessas 60 vagas, obviamente, se for uma universidade que aceita o FIES, ela disponibiliza 10 vagas. Então, são 50 vagas para o público em geral e 10 vagas que ela vai destinar ao FIES. São exatamente essas 10 vagas que os estudantes que querem o FIES pela via administrativa vão concorrer. E é exatamente por isso que a nota de corte acaba que fica muito alta. Porque são pouquíssimas vagas. Observe, 10 vagas. 10 vagas. É menos que a Universidade Federal. Exatamente. A Então, Universidade Federal, com certeza, disponibiliza muito mais vagas, muito mais, semestralmente falando. É, né? 40, 45, algumas até Exato. 60. Vai depender da universidade, né, obviamente. Sim. Mas 10 vagas, realmente, é algo muito pouco, é pouquíssimo. Para um nível de concorrência absurdo. Se existe já uma grande concorrência para competir no vestibular privado, imagine a concorrência para competir com 10 vagas do FIES. Exatamente. Mas eu te falo, chegou para nós, por exemplo, uma dúvida recentemente nas redes sociais, a estudante matriculada no 7º período do curso de medicina, que tomando empréstimos, outros empréstimos privados, enfim, e com muito esforço da família, estava pagando o curso de medicina. Só que o principal provedor do lar era o pai, e o pai ficou doente. Consequentemente, ela teve a renda familiar totalmente atingida. O que que ela fez? Ela fez o Enem e tirou 750 pontos. E ela se inscreveu no FIES. E ela está na posição 206 para conseguir esse FIES. Com a nota de 750, matriculada na faculdade, no 7º período. Qual que foi a resposta na via administrativa? Fila de espera. Ou seja, deixar o estudante na fila de espera na posição 206 vai surtir na vida dele como se ele já tivesse uma resposta negativa. Esse estudante
nessa fila de espera, ele vai conseguir o FIES? Na prática falando. A sua expectativa? Muito provavelmente não. Porque, igual eu comentei, não são tantas vagas assim disponibilizadas, né? Essa posição dela, por exemplo, é em uma determinada faculdade, né? Então, por exemplo, se a faculdade, vamos ser bem otimistas, né? A faculdade disponibilizou 30 vagas para o FIES. Olha o tanto de gente que ainda precisa ser chamada. Exato. E pouquíssimo tempo, porque essa fila de espera, ela não vai para o próximo processo seletivo, né? Ela é para esse processo seletivo. Então, é realmente uma chance baixíssima, né? E são casos exatamente como esses que a gente consegue mostrar o tanto que essa portaria é uma portaria legal. Sim. 750 pontos. Pensa o primeiro colocado. Exatamente. Né? Se ela que ficou na posição 206, ela tinha 750 pontos, e o primeiro colocado, então? Exato. Muito provavelmente ingressaria até em uma universidade federal, né? Exatamente. Às vezes, não em um determinado período, né? Às vezes, mas com certeza em algum momento passaria. Porque é uma nota altíssima. A gente teve casos, por exemplo, na própria UFG aqui, né? A Federal de Goiás, que a nota de corte foi 786, 790. Então, assim, não é uma nota tão distante, né? Só a gente observa que essa exigência de nota de corte acaba que não é um critério mínimo, né? Sim. É quase que um critério máximo. E a gente não está tratando aqui de uma bolsa, né? Isso. É um financiamento. É um custo de investimento. Ou seja, como todo investimento, isso retorna para a fonte pagadora, digamos assim. Exatamente. E com correção monetária e juros, né? Exato. Não é um dinheiro que fica perdido. Agora, e o ProUni, por exemplo? Porque chega para nós, pessoal, quase que diariamente, perguntas como: posso entrar com um processo para conseguir o ProUni? A nossa resposta é: poder pode. Mas nós, como advogados especialistas, acreditamos que seja um processo que vai dar certo? Pegando assim de forma geral, é claro que tem casos, né, que tem suas particularidades. Exato. De forma geral, com certeza tem uma viabilidade jurídica bem baixa. Bem baixa. Porque é uma bolsa, é algo que faz sentido ter essa meritocracia. Perfeito. Né? Ele vai ter todos os seus custos ali bancados, seja pelo governo federal, seja pela universidade, é porque existem universidades que fornecem bolsa. Exato. Gratuita. Então, nesses casos do ProUni, com toda certeza é um critério justíssimo essa questão da meritocracia, né? Porque, obviamente, não é só questão da nota, né? O ProUni tem outros critérios também. Então, com toda certeza, nesse caso, a nota de corte é perfeitamente, né, plausível. Perfeito. E pulando um pouquinho a questão da nota de corte, ainda tem um outro requisito. Porque assim, pessoal, veja só. O requisito de nota de corte, ele não está escrito na lei. Ele está escrito em uma portaria do Ministério da Educação. E em alguns editais que todo semestre, todo início de semestre, o MEC lança alguns editais, enfim. Então, nos editais, que são documentos administrativos, digamos assim, também está escrito esse requisito da nota de corte. Então, não está escrito na lei, tá? Na lei não existe esse requisito. Só que o que o Ministério da Educação quer que aconteça é que o que está escrito numa portaria, que é uma norma de um poder bem menor do que a lei, seja maior do que está escrito na lei. Então, assim, se o FIES existe, já não é de hoje, e se a nota de corte fosse algo legal, ou seja, de acordo com a lei e justo, a própria lei do FIES já teria sido alterada para incluir como requisito a nota de corte. Exato. Mas é o que não acontece. Exato. E eu vou um pouco mais além, né? Obviamente, o senhor está muito certo quando diz isso, porque a lei do FIES, ela é muito clara quando diz que vai estabelecer critérios mínimos, critérios básicos, né? Aí a gente vê uma portaria, que é uma portaria de 2018, é muito recente, né? Então, se é uma lei de 2001, e somente a portaria de 2018 vai trazer uma nota de corte, ou seja, 17 anos, estudantes conseguiram ingressar no ensino superior sem a exigência de nota de corte. Porque a gente não pode achar que o Enem é a única forma de ingressar na universidade. Não é. Existem os vestibulares particulares. Sim. Né, que, obviamente, muitos podem utilizar a nota do Enem, mas a grande maioria também fazem um vestibular próprio da universidade. Né? E a gente aqui não está comentando, por exemplo, que qualquer exigência seria ilegal. Não. É essa exigência específica da nota de corte. Porque, veja bem o que acontece. O governo poderia estabelecer qualquer outro critério. Qualquer outro. Diminuir renda. Exato. É um exemplo. Sim. Estabelecer que, por exemplo, o estudante que quer o FIES tem que pelo menos ter passado pela universidade, pela escola pública em algum momento da vida. Sim. Enfim, tem tantos critérios que ele poderia ter estabelecido, mas por que ele foi estabelecer justamente o meritocrático? Exato, o meritocrático. Que ofende justamente a finalidade do programa. Exatamente. Né? Se fosse por questões de mérito, então que fiquem lutando para entrar na universidade pública.
né? Isso. E é justamente por conta disso que o FIES surgiu. Porque não tem como dizer que existe uma paridade, né, entre todos os cidadãos. Não existe. Não existe. Querendo ou não, né, aquela pessoa que tem uma condição, eu não gosto nem de dizer que seria só uma condição de renda, né? Às vezes é condição familiar mesmo. Tem pessoas que vivem diversos problemas na família, né? E acaba que isso influencia nos estudos. Isso é Com inevitável, certeza. né? Não existe uma paridade de armas entre todos esses para entrar na universidade pública, Sim. que são pouquíssimas vagas, né? E pessoas excepcionais conseguem ficar de fora, Exato. né? E é exatamente por conta disso que o FIES foi implementado, para combater esse critério meritocrático, que é uma questão muito objetiva, em alguns pontos ele é justo. Bolsa, né? E nem se questiona também em relação às universidades públicas, que acaba que é uma bolsa também, né? Acaba que é um estudo gratuito, né? Exato. Então a gente não questiona nesses casos, né? Mas uma política que surgiu com o intuito de sanar esse problema, que era o ingresso no ensino superior. É como se o governo desse com uma mão e tirasse com a outra. Exatamente. E o que a gente fala aqui, pessoal, é o seguinte: não é que o Ministério da Educação não possa, digamos, regulamentar a lei ou estabelecer alguns outros requisitos. A grande questão é que esses requisitos não podem desviar a finalidade para a qual a lei foi criada. Isso. E a lei do FIES foi criada para facilitar tanto o acesso quanto a permanência do estudante na faculdade. Para que o estudante tenha acesso à faculdade, ao curso de medicina com o FIES, ele precisa de alguns requisitos mínimos, que é 450 pontos, no mínimo, na prova do Enem, e não ter zerado a redação. Isso. E tem o critério da renda também, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Só que para que o pessoal de casa não imagine que se uma pessoa não conseguiu alcançar 500 pontos, vai ser um bom médico, mas não é esse o raciocínio que a gente quer chegar. Por quê? Porque para manter o FIES lá na faculdade, o estudante vai ter que provar que ele é um bom aluno. Não pode reprovar, sempre, claro, tirando excelentes notas, justamente como uma condição para manter o financiamento. Então, o próprio FIES estipula algumas condições para conseguir o financiamento e estipula algumas condições para que o financiamento seja não seja cortado, no caso. Exato. E, inclusive, não pode medir o conhecimento de uma pessoa com base em uma prova. Exato. Que é feita ali um dia e depois, né, do que são divididos em 2 dias, né? Perfeito. Então, isso não pode medir aquela capacidade daquele estudante. Ansiedade influencia muito na sua capacidade de desenvolver ele na prova, entre outros fatores. Cobrança pessoal, cobrança da sociedade, da Exato. família, da escola na qual ele está inserido. Então, me parece ser muito injusto mesmo mensurar o conhecimento de uma pessoa por intermédio de uma prova. Principalmente porque o governo quer exigir do estudante uma nota de corte, que ele alcance essa nota, que é uma nota altíssima. Mas o governo não cumpre com a sua finalidade de, na educação básica, proporcionar uma educação de qualidade. Suficiente para que todo esse discurso seja coerente. Exatamente. E a gente não tá nem falando que seria a questão dos profissionais da educação pública, né? Não, porque esses profissionais são profissionais muito capacitados. Exato. O problema é quais são os instrumentos que esse profissional tem lá na escola. Exatamente. Existem escolas públicas que sequer têm ar-condicionado. Sim. Às vezes não tem nem janela. E tem um ventilador que mal ventila. Não tem lanche para a criançada. Exatamente. Eu não lembro agora exatamente o valor, né? Mas foi anunciado no início do ano, né, agora 2023, que o valor destinado, né, de forma orçamentária para merenda era, se eu não me engano, um pouco. Algo assim. Olha, meu Deus do céu. Pouquíssimo. Então, assim, o governo não fornece o básico. O básico do básico. E direito à educação é um direito fundamental que, em outras palavras, é um direito básico. Igual dignidade. Pensa bem, no mundo atual, que é um mundo muito tecnológico, como que uma pessoa que não tem instrução vai conseguir permanecer no mercado de trabalho e às vezes até ingressar? É muito difícil. Obviamente que ter estudo não mostra caráter de ninguém, não nesse sentido. Mas é porque o mundo no qual vivemos, ele realmente é muito seletista. E até porque o avanço da tecnologia acaba que a pessoa tem que ser mais qualificada para conseguir competir. Perfeito. Né? Então, de fato, o único caminho é a educação. Sempre falam isso, né? Exato. Sempre falam isso, que o único caminho é da educação. Inclusive, campanhas do governo falando que o único caminho é a educação. Mas, infelizmente, o governo, e aqui uma crítica como cidadão mesmo,
É notável que o governo prefere fazer outros tipos de investimentos, digamos assim, que não estejam nada relacionados à educação. Mas para ter acesso à faculdade, exige-se uma nota de corte muito alta. Além de um outro requisito, que é o requisito da renda bruta familiar. Hoje, de acordo com a própria lei do FIES também, e algumas as portarias do Ministério da Educação, exige-se como requisito para conseguir o FIES que o estudante prove que a renda familiar não ultrapasse, por cada pessoa, 3 salários mínimos. Só que nós estamos falando da renda bruta, ou seja, quanto que entra para aquela família. E a renda bruta não é o melhor critério para dizer se o poder aquisitivo da família é bom ou ruim. Por quê? Vamos supor que o senhor tem 2 pessoas na sua... 3 pessoas na sua família. E o senhor tem uma renda bruta de 10 mil reais. 10 mil reais. O senhor, fazendo um cálculo rápido aqui, basicamente já teria direito de acesso ao FIES. Né? Vamos colocar então uma renda de 9 mil reais. Só que sobra de renda líquida para o senhor 5 mil reais. Ao passo que talvez na minha família só exista eu mesmo, enquanto pessoa, que tem uma renda. E essa renda bruta é de 30 mil reais. E eu tenho aí incontáveis pessoas na minha família. Perceba que a minha renda bruta, ela é bem maior do que a do senhor. Só que a sua renda líquida, embora a sua renda bruta seja menor, a sua renda líquida, ela é maior que a minha. Ou seja, lhe sobra um valor, logicamente livre mesmo, para uso pessoal, profissional, familiar, enfim, muito maior do que sobra na minha família, porque talvez a minha renda bruta seja maior, só que ela esteja totalmente comprometida. E é justamente por isso que esse critério da renda bruta também está sendo combatido na justiça, até porque não estamos falando de uma bolsa, como a gente falou no início aqui. Nós estamos falando de um financiamento, ou seja, uma modalidade de empréstimo, um valor que o estudante vai pegar do banco e ele vai devolver com juros e correção monetária lá na frente. Inclusive, isso exige o fiador, né? Exige ainda o fiador. Exatamente. Exatamente. Vamos passar aqui agora, pessoal, para a questão da implementação do FIES. Ou melhor, só voltar aqui nessa questão da estudante. 7º período, nota de 750 no Enem, posição 206 na fila do FIES. Sinceramente falando, por essas informações, qual que vai ser o resultado dessa menina? Infelizmente, ela não vai conseguir o FIES pela via administrativa. E lá no curso vai conseguir continuar? Pelas condições que ela informou, né? Com certeza não. Vai trancar a matrícula. Vai trancar a matrícula. Por quê? Avançou 7 períodos. O pai, que era o principal provedor do lar, foi atingido por uma doença. Não tem possibilidade de trabalhar e custear mais a mensalidade da filha. Ela, com a sua mãe, já tomou vários empréstimos em bancos privados, enfim, e não tem mais nome na praça suficiente para poder tomar mais empréstimo para dar continuidade no curso da filha. Essa menina vai trancar a matrícula. E aí, num prazo de no máximo 2 anos, ela não conseguindo retornar para a faculdade, perde definitivamente a sua vaga. E aí eu pergunto para você, qual que é a resposta que o governo dá para essa menina? Qual que é a resposta que o governo dá para a família dela? E outra coisa, uma estudante extremamente capacitada. Notas entre 8, 9 e 10 durante todo o período do curso. Exato. Ou seja, o pobre não pode ser médico. O pobre não pode ser médico. Infelizmente, é uma conclusão que a gente tira, né? A gente pode tirar. Obviamente que a gente extrapola muito essa questão, mas de fato é isso mesmo, porque a gente encontra esse problema, especialmente no curso de medicina. Porque nos outros cursos, geralmente, né, a mensalidade é mais acessível, né? E até por conta disso, é mais simples conseguir o FIES nos outros cursos. Agora, para o curso de medicina é dificílimo. Exato. A concorrência é muito alta, né? E as mensalidades são caríssimas, né? Exato. E afinal, como que funciona a implementação do FIES? Vamos supor que o estudante ele não conseguiu o FIES na via administrativa, como é o caso dessa menina, por exemplo, enfim, e ingressa com um processo judicial. E o escritório de advocacia, sendo autoridade na área, vai fazer de tudo para que esteja alcançada a decisão judicial favorável e finalmente o FIES possa ser implementado. De forma bem resumida, como que funciona essa implementação na prática? Certo. É bem simples.
O FNDE vai disponibilizar um link para fazer um cadastro. Só o FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É bom deixar bem explicado, né? Exatamente. Vai disponibilizar um link para fazer um cadastro. O estudante vai fazer esse cadastro e ele vai levar esse cadastro para a universidade. A universidade vai fazer outros trâmites, né? Questões simplesmente burocráticas mesmo. E ela vai levar toda essa documentação para a Caixa Econômica Federal, que inclusive é parte do processo, e a Caixa vai ter que implementar o FIES. Ela vai fazer o contrato do FIES, tudo certinho. E a partir desse momento, pronto, o FIES está implementado. Aí vai vir a questão dos aditamentos, né? Porque todo semestre é feito aditamento do FIES, né? É simplesmente para verificar, essa pessoa está cursando. Isso. Teve aprovação, não teve? É porque até uma pergunta muito importante que a gente sempre recebe, é importante deixar claro. Conseguir o FIES, eu preciso sempre renovar o financiamento? Sim, basicamente sim, mas não é um procedimento complexo. Possivelmente ali 5 minutinhos no site do governo, você vai criar um login e uma senha. No final, para o início de outro semestre letivo, vai ser aberto um prazo que é chamado de prazo de aditamento. Isso. É nesse prazo que você vai acessar o site e vai clicar em aditar o financiamento. Ou seja, é um sinal que você dá para o governo de que, ó, eu estou vivo, estou aqui disposto a ingressar com mais um em mais um semestre. Concluiu o anterior. Concluiu o anterior, não tem pendência, notas todas ok, não tem reprovação, enfim. É só isso. Exato. Fazer isso e no final de todo o semestre até a finalização do curso. Exatamente. E essa questão da finalização do curso, obviamente, não tem muito a ver com a questão de nota de corte do Enem, né? Mas é uma questão que provavelmente, né, outros estudantes que até já conseguiram FIES podem sofrer lá na frente, que é a questão do prazo de carência. Perfeito. Durante todo o tempo, a gente teve o prazo de carência, né, de 18 meses. Agora, o governo resolveu tirar o prazo de carência. Para deixar um pouco mais difícil a situação e, inclusive, desestimular os estudantes. Ou seja, um sentido totalmente contrário da lei, né? Exatamente. Pessoal, para hoje é esse o podcast, o primeiro de 3 episódios que teremos o maior prazer em disponibilizá-los para vocês no nosso canal do YouTube também. Deixaremos alguns cortes lá no nosso Instagram, que inclusive eu convido todos vocês a seguir lá no nosso Instagram, o @ é cairorodrigues.adv. Estaremos sempre à disposição para poder combater injustiças como essa e injustiças aí que são levadas para a vida dos estudantes de medicina e dos médicos em início de carreira. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Dr. Matheus, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. E até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.